queridos professores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Quincelli, do canal Educar com a Cami. E hoje nós estamos na segunda edição do nosso novo quadro que se chama Quiz da Cami. Muito bem, gente, nós estamos aqui querendo também agradecer de todo o coração a todas as pessoas que estão participando. No domingo eu coloco a caixinha de perguntas, onde vocês têm a possibilidade de colocar a dúvida de vocês lá para nós respondermos. Então, assim, a gente está mega feliz com a participação de todos vocês. A gente tem até se surpreendido, né? Sim, com certeza. Sim. Então, e nesse tem perguntas muito legais, vocês arrasaram. Inclusive, tem perguntas do outro ainda, porque nós tivemos que dividir também um pouco, tá bom? Sim. E aí, Hilary, fala mais um pouquinho. A gente queria agradecer, né? E falar pra vocês que assim, não importa se a sua pergunta, você acha que a sua pergunta é boba ou é muito simples, não precisa ficar bolando muito a pergunta, gente. A pergunta que vocês tiverem, pode perguntar, tá? Se você for mãe, se você só estiver aqui de pura curiosidade, pode mandar também. Ou até mesmo se você é um professor, tá no início, ou se você já é mais velho também, quer compartilhar alguma coisa com a gente, desabafar, né, mãe? Exatamente. Pode mandar pra gente, que esse quadro é pra isso mesmo. Pode falar que a gente escuta, a gente responde. A gente escuta, a gente consola. Estamos juntos nessa. Então vai. Então vamos lá. Vamos pra primeira pergunta. Vamos lá. Peraí, gente, que da outra vez eu me enrolei com as perguntas, tá? Mas agora vai. Primeira pergunta. Cami, qual a melhor forma que você acredita ser que os professores atinjam os alunos nesse isolamento? Entendi. Ela perguntou como que os professores conseguem chegar até o aluno com a aprendizagem, né? Então, assim, a forma que eu acho melhor neste momento é através da tecnologia que nós temos em mãos. Então, o WhatsApp é de extrema importância, porque a internet, tudo bem que o WhatsApp também precisa da internet, né? Mas geralmente os pais têm a internet no celular e muitas vezes não tem um computador ou um notebook. Através do WhatsApp, então ele consegue sim chegar através do aluno. Ele manda uma mensagem, se naquele momento não chegou até o aluno, de repente o pai vai em algum lugar que tem algum sinal, alguma coisa, acaba sempre por receber isso. E o que eu acho interessante do WhatsApp? Ele pode muito bem, como por exemplo no caso da nossa rede aqui, vou falar por nós, né, que eu estou mais acompanhando mais. Através do WhatsApp, nós estamos mandando as atividades remotas em folhas. Então o professor ele está elaborando tudo em folha. Mas os professores que têm o WhatsApp conseguem explicar essas atividades para os alunos. Então, se caso eles têm alguma dúvida, eles perguntam para os professores, né, através do WhatsApp, e aí os professores conseguem, na mesma hora, ou um pouco depois, ou no outro dia, de repente, estar explicando melhor para esse aluno. Pode estar explicando individualmente ou mesmo para todo o grupo. É isso que eu ia perguntar, mas se você acha mais interessante abrir um grupo ou mandar um por vez, sabe? Sim, é muito legal isso. Um grupo da sala de aula, né? Porque às vezes, como aqui nós estamos fazendo agora, às vezes a dúvida de um pode ser de outros também. E aí você acaba respondendo para todos eles. E é legal também até para uma mãe ver que a dúvida do outro é a mesma do filho, né? Porque às vezes a gente vê, tipo, ai meu Deus, às vezes eu não tô conseguindo explicar direito pro meu filho, mas não, né? Às vezes você vê que tá todo mundo no mesmo barco, né? Passando pela mesma coisa, né? Sim, todo mundo no mesmo barco. E é muito interessante assim, professor, uma dica, né? Quando você abre o grupo do WhatsApp, porque muitas vezes o professor tem aquele receio de perder deixa eu pensar. Eu sei o que você quer falar, privacidade. Isso, porque assim, muitas vezes os professores,
Eles têm medo de perder a privacidade, né? Mas eu tenho conversado com muitos professores e eles têm amado esse sistema de usar o WhatsApp nesse momento, que tem dado, assim, muito certo. Então, o que acontece? Ao montar o grupo do WhatsApp, você já coloca as regras do grupo. Então, assim, por exemplo, olha, eu vou atender os pais dos alunos de tal hora a tal hora. Interessante. Que esse grupo seja somente para ser tirado as dúvidas, nada de mensaginhas, entendeu? Então você vai colocando uma regrinha legal para que tenha um bom andamento do grupo e isso vai dar muito certo. Na minha opinião, é a melhor forma de se chegar até o aluno, uma forma mais assertiva. Tá? Agora que o WhatsApp é uma coisa que o pai tá toda hora olhando, né? É isso, e o pai está acompanhando. Exatamente, tá toda hora olhando, né, gente? A gente sempre fica olhando pra... Se você, até em questão de trabalho mesmo, né? Às vezes o patrão manda alguma coisa, ou até se ela é autônoma, né? Tem que estar sempre, que nem eu, que sou manicure e esteticista, eu tô sempre olhando no WhatsApp, toda hora. Então é uma forma do pai também estar ligadinho, atento, né? Lá, atento. E uma coisa muito bacana que eu tenho, assim, recebido, né, que as professoras têm me falado muito, né, de feedback dos professores, é que os pais têm participado bastante também, Hilary, na hora de fazer a tarefa de casa. Então, às vezes, eles mesmos mandam para os professores, ai, professora, desculpa incomodar, mas aí eu tô com dúvida nessa lição, não sei o quê. Então, é muito bacana, porque além das atividades, eles começam a ter essa interação de professor, então eles ficam mais próximos ainda, o professor com a mãe, né, com a família em geral e com o próprio aluno. Muito bacana, gente. Eu acho que se você ainda tem essa dúvida de se abrir um grupo de WhatsApp ou não, vamos lembrar bem, nós não sabemos quando irão voltar as aulas. Então, assim, é muito bacana esse grupo do WhatsApp, para além de facilitar o aprendizado do aluno, dessa forma como nós já citamos, ainda tem essa interação, a proximidade da família com o professor. Tá? Bem legal mesmo. Bem legal, acho que é interessante. Gente. Acredito que sim, mais importante sim. Agora é um desabafo que a gente recebeu e é bem legal, prestem bastante atenção nessa pergunta. Ó, nós, professores, sofremos muitos preconceitos nessa quarentena por não estarmos trabalhando presencialmente. Sendo que temos escolhas... Sendo que não temos escolhas e só cumprimos ordens. Estamos nos desdobrando para realizar aulas online e home office. O que você diz sobre isso? O que eu acho sobre isso... Qual é a sua opinião é o sobre seguinte, professores em geral, né? Porque, de certa forma, nós somos todos da mesma... estamos todos no mesmo barco. Eu acho que nós não devemos nos preocupar tanto com essas opiniões. Por quê? Primeiro que nós estamos num país democrático, então as pessoas elas podem pensar o que elas quiserem. Todo mundo tem Segundo, direito. que a nossa classe de professores, de todo jeito, trabalhando ou não, nós recebemos muitas críticas, né? Então, para quem mandou esse desabafo e para outros também que estão sentindo a mesma coisa, como eu também senti, já fiquei muitíssimo chateada com algumas coisas que eu andei ouvindo também. Então, vamos fazer o seguinte, entra por aqui, ó, e sai por aqui. Como no desabafo está falando, nós recebemos ordens. Então, nós temos algumas pessoas que nós devemos dar satisfação do nosso trabalho. E se a gente está trabalhando direitinho, está fazendo a nossa parte, porque nós estamos trabalhando muito, muito e muito. Enfim, se a gente está fazendo a nossa parte, a gente está dormindo, deitando a cabeça no travesseiro e conseguindo dormir com a consciência tranquila, é o que importa. Sim. Tá, professor? É o que importa. De todo jeito, como eu já falei, a gente trabalhando presencialmente ou não, nós recebemos crítica. Porque o professor só trabalha meio período. Porque o professor tem férias 2 vezes no ano.
Entenderam? Então a gente já tem que se acostumar com isso mesmo. Por um outro lado, Hilary, por mais que nós tenhamos essas críticas aí de que nós não estamos trabalhando, entre aspas, eu tenho ouvido falar muito bem da nossa profissão. Muitos pais, assim, elogiando, não só aqui no nosso município, porém em geral, porque eu tenho contato também com outras pessoas, né, de outros lugares. E assim, se isso for confortar o seu coração, professor, acredito que a nossa classe, depois dessa pandemia, vai ser muito mais valorizada. Por quê? Porque eu estou sentindo que os pais estão passando, vendo o que a gente passa numa sala de aula com os filhos. Tem vários pais, olha, não foram 1 nem 2 pais não, que eu já tive um feedback, né, de eu ligar, porque eu ligo também para os pais e tal. E eles me falarem, nossa, diretora, mas o fulaninho, ele tem dificuldade, né? Você entendeu? Pais que antes eu já tinha falado alguma coisa, olha, não é melhor procurar uma ajuda, né, de um outro segmento, né, fazer uns exames para a gente poder ajudar esse aluno, porque veja bem, gente, às vezes não cabe a nós, a gente detecta que tem alguma coisa, mas a gente não sabe o que, nós não somos profissionais capacitados para isso. Porém, às vezes a pessoa, por exemplo, o pai fala assim, ai, meu filho, ele é muito agitado, ele é assim mesmo, não sei o que, não sei o que. E por isso que ele não aprende. Mas não é, gente. Às vezes tem algo que é a mais do que a criança tá lá, não tá aprendendo ou tá agitado por quê? Entendeu? Sim, e a gente pode ajudar sim a criança. Sim. Hoje em dia a gente sabe que às vezes um psicólogo, às vezes um fono, pode ajudar muito essa criança. Então, o que acontece? Os pais estão em casa, estão percebendo essas coisas. Então, vão acabar valorizando sim o nosso trabalho, porque não vai ser mais assim, ai, aquela professora não faz nada. Ai, aquela professora falou que meu filho não enxerga, não está enxergando direito. Imagina, é coisa da cabeça dela. Vocês estão entendendo? Então, ou pegou birra, né? Ou pegou birra. Ai, essa professora pegou birra do meu filho. Ótimo, Hilary, eu adorei que você falou isso. Vocês estão entendendo, gente? Então, de certa forma, por mais que tenham críticas, eu tenho sentido no momento, com o contato com esses pais, eu tenho sentido sim que nós também seremos mais valorizados, tá bom? Eu espero que tenha respondido a sua pergunta e tenha acalmado o seu coração também, tá bom? Beijo! Vamos para a próxima pergunta. Qual é a importância do lúdico na aprendizagem infantil? Isso eu não entendo. Muito legal. Isso eu não entendo. Então, o que é o lúdico, Hilary? Vamos explicar. Tá bom. O lúdico é uma forma de aprendizagem mais agradável, através de jogos, de brincadeiras, entendeu? Sim. E isso é muito importante, é mais importante ainda na educação infantil. Sim, com certeza. Porque é lá na primeira idade que eles vão aprender, né, com a brincadeira a ser mais criativo, a se socializar, a ter essa visão maior do mundo, entendeu? Então eles brincam na brincadeira de faz de conta, então naquela brincadeira de casinha, por exemplo, é onde eles se colocam no lugar da mãe, no lugar do pai, no lugar do filho, no lugar do trabalhador, né? Ah, porque eu trabalho disso, eu trabalho daquilo, eu faz de conta, então tudo isso é muito rico. Então, esse aí, inclusive, é um direito da criança, né, assegurado por lei. Nossa, que legal. E pela BNCC, que deve-se ter muita ludicidade na educação infantil. Que legal. Tá mas realmente, né, a melhor coisa da infância é essas brincadeirinhas, né? E assim, muitas vezes, a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem, naquele modo mais tradicional, e pela brincadeira ela consegue aprender, consegue entender. Como se fosse brincadeira com exemplos? Por exemplo, a professora passa uma continha. Certo. Às vezes daquela forma lá na lousa, no caderno, ela não consegue entender direito aquilo.
E aí, na forma de um jogo, que ela tem que pensar, que ela tem que ter estratégia, ela acaba aprendendo. Entendi, tá. Aquela continha. Ou então ainda, por exemplo, eu não consigo aprender da forma que minha professora está explicando. Mas às vezes num jogo ou numa brincadeira, numa atividade mais lúdica, eu interagindo com o meu colega acaba me ensinando. Sim, mais. Entendi. E é legal que nessa troca acaba um ensinando para o outro. E a verdade é aquela coisa que quando você aprende e ensina, você grava melhor aquilo? Claro que sim. Tá. É verdade, sim. Então porque, veja bem, no que eu estou explicando para você, eu também estou raciocinando, eu também tenho que organizar as minhas ideias, de certa forma. Sim. E aí a gente tem uma troca. Nada mais rico do que essa interação social. Com certeza. Sim. Entendeu? Bem legal. Então é isso, gente. Então é essa a importância da ludicidade, tá? Lógico, tem muita coisa que a gente podia aqui ficar falando horas do lúdico, inclusive gravei um vídeo que tá para sair aí nas próximas semanas sobre o lúdico, tá bom? Não percam lá, hein? Quem se interessou pelo assunto. Outra pergunta. Há quantos anos você trabalha na área da educação? Respondi essa pergunta. Há pouquinho tempo. Há uns 23 anos, mais ou menos. Eu trabalho direto na área da educação. Já trabalhei em escola particular por 18 anos. E trabalho agora, no momento não, né? Desde 2012, na rede municipal. Tá bom? E qual é a próxima pergunta? A próxima pergunta é: o que você gosta de ouvir quando encontra alunos mais antigos? Ai, eu adoro. Eu adoro encontrar meus alunos mais antigos, né? Eu tenho muito contato com alguns alunos bem antigos pelo Facebook. Inclusive eu adoro a internet por isso, porque a gente não perde esse contato, né? Mas enfim, o que eu adoro escutar deles é o que todo professor almeja. Que o seu aluno, quando cresce, tenha sucesso na sua vida, né? Esteja feliz, esteja bem, tenha estudado, tenha uma profissão, enfim, né? E aqueles que também não têm uma faculdade por algum motivo, que esteja bem. Que seja feliz, né? Esteja feliz, né? Feliz. Inclusive, um tempo desses, acho que faz uns 2, 3 anos atrás, eu dei aula para o 5º ano, que eu adoro pegar os maiores, 4º, 5º ano. E aí, 5º ano tem formatura. Então, ótimos, vamos para a formatura. E aí meu aluninho, que eu dei aula, né, que estava se formando, falou assim: professora, vem aqui que o meu padrasto quer ver você. Aí eu falei: que situação! O seu padrasto? Eu expliquei a ele: você deu aula para o meu padrasto? Dei aula para o seu padrasto. Que coisa, amor! Aí fui lá ver o padrasto, né? Uma mão maior que eu, né? Eu dei aula pra ele na 3ª série, ainda antiga 3ª série, né? No caso, hoje, 4º ano. E ele, inclusive, com um bebezinho na aula, então já é pai, né? Gente, mas isso dá uma alegria tão grande. Quem está na mesma situação que eu, assim, há muito tempo, nossa, não tem coisa melhor, mais gratificante. Né? E mais gratificante ainda, poxa vida, um homem daquele lembrando de mim. E tendo boas lembranças, né? Porque assim, se você não gosta da pessoa, você nem manda chamar, né? Se você tem uma lembrança ruim da pessoa, você finge que não viu, né? Ou às vezes tem vergonha, tem né? Vergonha. Às vezes tem vergonha. Às vezes tem vergonha. Como tem alunos que às vezes passam pela gente e mal cumprimentam. Né? Às vezes quando era pequenininho lá grudado, eu vivia grudado em você. Daí cresce e mal cumprimenta.
Mas a gente também respeita e tá tudo bem. Porque às vezes é timidez mesmo, né? Às vezes sabe o que acontece? Que eu penso muito assim. Às vezes eu vejo um professor meu e eu fico tipo, ai meu Deus, será que ele lembra de mim? Sabe? Eu fico tipo, será que eu vou lá falar com ele e vou passar um micão, sabe? Tipo, oi professor, olha aquela cara, quem é você? Sabe? Mas já aconteceu isso. Já? Você acha que eu tava junto? Vou falar pra eles. Eu não lembro. Um dia na praça que a gente tava num show. Ah, tá. Da igreja, tá, gente? Um show da igreja. E aí eu olhei pro moço, o moço me olhou, eu olhei pro moço, o moço me olhou, eu falei, ai meu Deus, né? Quem é? Opa. Aí daqui a pouco o moço começou a vir na minha direção, eu falei, ai. Falei, ai meu Deus. Daí ele veio chegando, oi. Você se lembra de mim? Eu lembro! Aí eu fui só seu aluno. Gente, ele tava super diferente, porque o menino era pequenininho, já tava uma moção, né? Aí eu lembro, né? Aí fui puxando. E você era da onde mesmo? Porque eu dei aula então. Já falei. Que legal. Aí eu fui lembrando. Aí lembrei de tudo. Lembrei que o menino gostava de futebol, que o menino isso, que o menino... Maravilhoso também. Então tem situações muito engraçadas também que acontecem com a gente, né? Mas até na minha profissão também, tem cliente que fala que também eu já atendo há 4 anos, né? E tem gente que assim, você atende uma vez e a pessoa vem a cada um ano, né? Volta lá e depois aí a pessoa vem e fica cumprimentando você. Oi. Gente, eu já só levanto a mão. Oi, cumprimentando assim. Às vezes eu não conheço a pessoa, mas eu cumprimento. Porque, veja bem... é difícil, né? Então, pensa, há 23 anos, se for fazer a conta aí, vamos deixar de lição de casa muita aí, gente. Geralmente, no mínimo 25 alunos por sala. Há 23 anos, enfim, não vou fazer a conta agora, mas enfim. Quantos alunos não passaram por mim, né? Eles lembram de uma professora, no caso, assim, né? De mim. E eu... São vários. E sem falar que a gente não muda tanto depois de adulto, né? Agora, o aluno que é pequeno, pequenininho, no caso esse menininho que era um toquinho, né? Mudou e a feição também mudou. Mas foi muito bacana, e essas coisas são deliciosas. Ficam marcadas, né? E é muito engraçado. Vamos para a próxima. Como é o dia a dia do professor nas salas de aula? Sim, na sala de aula no presencial. No presencial. Né? Olha, gente, o que eu acho fantástico na nossa profissão é que nenhum dia é igual ao outro. Claro, no nosso planejamento, sim. Porque a gente tem uma rotina. Então, a gente entra na sala de aula... A gente coloca lá o cabeçalho, né? Muitas vezes eu, por exemplo, deixo eles falarem um pouco. Dou lá 5 minutinhos, enquanto eu tô me organizando, deixa a criançada falar. Depois, né? Vamos fazer as lições, aí a gente dá andamento na nossa rotina. E aí, você planeja lá, primeira aula português, segunda matemática, vem o recreio e parará. Porém, nesse andamento da nossa rotina, muitas coisas acontecem. Os alunos querem contar alguma coisa para nós. Às vezes um aluno se machuca. Às vezes, sei lá, briga. Ou, né, enfim. Então, é um dia a dia assim maravilhoso, né? Lógico, maravilhoso. Que eu digo assim, tem os dias, né? Mas os dias que estão bem estressantes, né? A gente também não pode mentir, né? Mas assim, nenhum dia é igual ao outro. Sim. Né? E acho que cada ano é um desafio, né, mãe? É um desafio. Você pega crianças diferentes, Sim. Pais diferentes, eu acredito que diferentes. Quem fez essa pergunta, eu não conheço. Eu também não Mas eu acredito que seja um professor que esteja ou estudando ou esteja iniciando, né? Mas é gratificante. Nossa, deve gente, ser muito difícil legal. para quem está se formando esse ano, né? Porque não imagine tem um estágio. professor que pegou a sala esse ano, né? Para aprender e pegar experiência.
tá aprendendo. Difícil, né? Tá aprendendo a dar aula online. Vai ficar super craque. Vai ficar super craque. Vai ficar melhor que eu, hein? Depois você me ensina aí. Quem fez a pergunta aqui vai me ensinar a dar aula. Faz assim. Fala pra gente. Vamos fazer um acordo? Eu te ensino a dar aula presencial e você me ensina a dar aula no... Online. Combinado? E fala aí, você que fez a pergunta, se você começou agora a dar aula ou não, se você tá na faculdade. Isso, legal. Pode interagir com a gente aí. Deixa aí no comentário. Mensagem, deixa aí no comentário. Vamos lá. Para você, qual é o número ideal de alunos na sala de aula? Nossa, perguntinha polêmica essa, hein? Porque assim, vou dar a minha opinião, tá, gente? Na minha escola, era uma escola ovo, era minúscula assim a minha sala. Acho que o número maior de alunos que teve lá era... 12. Não, teve uma sala que era maior, tinha 15. Mas 15 alunos é pouco, não é, mãe? Super pouco. Então, é pouco. Porque eu lembro da minha mãe falar que ela já deu aula pra 30, não era? 30? 33. 33, entendeu? Particular. E na minha sala, a gente era 15, mas era 15 penteiros, sabe? Porque teve essa sala que teve 15 foi só em um ano. Nos outros anos eram 13. Aí eram 3 meninas e 10 meninos. E 10 terroristas, sabe? É verdade. Eram 10 terroristas. Então, é polêmico, né? Porque 30 para 13 terroristas... É engraçado assim, olha, gente, como a Hilary falou. Eu já tive É assim, gente. Eu já tive sala de aula com 33, mas também já tive sala de aula com 6 alunos. E eu confesso para vocês que essa sala de 6 alunos me deu muito mais trabalho do que essa de 33. Então é relativo. Essa de 6 alunos aí ficou marcada pra mim. Mas enfim. Assunto pro outro vídeo. Assunto pra um outro vídeo. O que será que aconteceu com a sala de 6 alunos? Então, gente. Mas assim, voltando a falar sério. É ruim, tanto num caso quanto no outro. Tanto de 6 alunos é pouco, porque às vezes você quer fazer alguma atividade e não dá o número de alunos, mas também com 33 não é fácil. Nossa, eu imagino. Não é fácil. E a sala era grande? A sala era uma sala maravilhosa, super espaçosa, cabia muito bem os 33 alunos, porém... a direção colocou um assistente comigo. Tá. Porque sim, mas é justo. Era escola particular. Tá. Escola particular, gente, é muito material didático. Então tem lá as apostilas, uma de cada matéria, tem caderno de casa, agendinha para olhar e tudo mais. Então, precisa de uma assistência, possível a gente dar conta com eficácia. Dá conta? Você dá. O bom professor, minha filha, você pode dar a classe que for para ele que ele dá conta. Mas não é bom, não é legal, entendeu? Então vamos dizer assim que uma sala ideal hoje, para mim, é de 15 a 20 alunos. Uma sala de 15 a 20 alunos, pode passar um pouquinho, 22, mas é a sala ideal para todo professor. Uma sala que dá para você trabalhar em grupo, que dá para você dar atenção individualizada para os alunos. É uma sala bem bacana para trabalhar, de 15 a 20 alunos. Só estudei com 15, mas eram 15 bem terror mesmo. Vamos lá. Qual é o formato ideal de organização de carteiras em uma sala de aula? Dá certo pra outra. Que legal. Olha que pergunta simples. Vou pegar água, tá, gente? Pode responder. Viu? Olha que pergunta simples e legal. Ótima. Camila, então qual é o formato que eu vou colocar as minhas carteiras na sala de aula? Gente, eu sou muito eclética quanto a isso. Você coloca em aluno também? Oi? Você coloca, tipo assim, os alunos, um em cada... Um que é amiguinho do outro, você não deixa junto. Porque na minha sala, como a gente era meio terror,
deixava tudo meio misturado, sabe? Não deixava amiguinho Posso com amiguinho. Posso responder esse também junto. Vou responder junto, tá? Olha só, gente, então eu sou muito eclética nisso. Dependendo da atividade, eu acho que é importante estar um atrás do outro. Porém, no meu dia a dia, o que eu mais gosto é de trabalhar em dupla. Que eu acho super legal. Por quê? Porque ele tá tendo o aluno está tendo a interação com o outro, sim, entendeu? A sala fica organizada, você consegue trabalhar bem e fica um formato diferente para eles, né? Porém, tem atividades que eu também gosto de trabalhar em grupos de 4. Ah, legal. Adoro trabalhar também em grupos de 4. Bem bacana, tem uma troca bastante rica, né? Então é assim, o que eu vou falar para você, professor, que trabalhe de acordo com as atividades. Mas, hoje em dia, esse formato de carteiras uma atrás da outra, eu acho que não é tão eficiente, tá? Agora, essa é a minha opinião mesmo, tá bom? Não vejo problema nenhum dos outros professores que gostam de trabalhar assim, sim, não é tá? certeza, mas baseado em estudos, baseado em experiência, o aprendizado fica muito mais eficaz trabalhando em grupo. Um outro formato também que eu adoro, trabalhar em U. Já coloca as carteiras em U. Gente, como rende a aula trabalhando em U? Eles estão em grupo, estão interagindo um com o outro, porque eu aqui, o meu colega lá na minha frente, eu estou interagindo legal com ele. Então é bastante rico. Mas aí cada um vai descobrindo a forma que gosta mais de trabalhar, né? Aí eu dei algumas, citei algumas formas. Esse formato de U, ela é mais legal quando é alguma coisa que você quer que os alunos participem mesmo, né? Sim. Porque eu me sentia mais à vontade. Inteira, né? Eu me sentia mais à vontade em falar quando a gente estava em U, porque a gente via a reação de todo mundo, né? A resposta que você dá. Tá vendo que legal que você tá falando? Você se sente mais à vontade em falar. Você vê, eu dei a minha opinião de professora e ela deu a opinião de aluno. E eu via isso muito na minha aula de filosofia, na escola e na faculdade. Várias aulas eram em U também. Então. Que o professor queria ver assim nossa conduta técnica, vai. Então, você fala isso, você fala aquilo, você fala aquilo. Então, a gente falava todo mundo em grupo e um complementava o que o outro falava, sabe? Era bem legal, tinha bastante participação, assim. Então, e você tá vendo, ó, como é mais eficaz você trabalhando em grupo do que um individualzinho? Porque pensa, o meu colega lá atrás tá falando, eu tô de costas pra ele. Exatamente. Eu sou uma pessoa que me sinto mal de estar de costas para a pessoa, entendeu? Ou você tá na frente. Mas olha, você tá ali, né? Você é o aluno conduzindo aquilo e você vai virar para trás. Sim, com certeza. E que coisa mais ruim você ficar olhando para trás. Sim, com certeza. E fora que quando você tá falando, às vezes você não sabe a reação do outro que tá atrás. Então você não sabe se você tá falando besteira, se o outro tá rindo de você, assim, não, mas é verdade. E às vezes dá até insegurança. A pessoa não fala, às vezes, de medo. Exatamente. Né? Por isso que talvez eu estudei num método super tradicional. Sim. Escola de freira ainda, né? Então talvez a dificuldade de eu ir na frente falar com os meus colegas. Porque você tá aqui acostumado a falar somente olhando para o seu professor, sentado em fileira. E de repente você se coloca no lugar do professor para apresentar um trabalho e aí você vê todo mundo olhando para o seu rosto. Olha como tem sentido isso. Sim. Tem sentido. Sabe que eu parei para pensar isso agora, gente, tá? Nessa conversa nossa, mas tem sentido. Então eu acho que a gente tem que rever sim nossas práticas pedagógicas, nossa forma de olhar para a educação, né? Daqui para frente, apesar de que nós estamos vivendo, como nós já falamos várias vezes, um momento diferente. E que triste, porque no começo agora, no momento, talvez nós teremos que trabalhar dessa forma. Dessa forma. Né? Um atrás do outro, com distanciamento. Enfim, né? Mas vamos olhar a educação da forma como
como nós estávamos acostumados, né? Porque um dia vai voltar ao normal também. Sim, com certeza. E aí a gente tem que estar preparado para isso, né? Sim. Para esse novo olhar. Mas é isso, gente. Talvez para uma aula... Deixa eu falar da que você perguntou, do coleguinha. Do coleguinha, sim. É assim, gente, a gente tem regras na sala de aula, e isso é importantíssimo, né? Então, eu costumo deixar os meus alunos sentarem com quem eles quiserem também, eu acho super bacana isso, né? Ter essa liberdade, né? Porém, eu falo, olha, eu não ligo muito para conversa, eu gosto de tons baixos, então eu faço assim, ó, quando eles começam a abusar, porque criança é criança, fala mesmo e tal. Então eu, faço assim, aí eles já sabem que tem que abaixar o tom, mas eu nunca fui muito de proibir a conversa, sabe? Aquela coisa, né? Lógico, na hora que eu vou explicar, quero silêncio total, é importante, né? Mas, enfim, sempre foi assim. Eu acho legal você fazer um trato com os alunos. Agora, Hilary, você chama atenção uma vez, chama outra. Começa com gracinha sem graça. Ou que aquela criança começa a atrapalhar realmente o outro que você vê que não tá dando certo. Aí sinto muito, não vai sentar com um coleguinha. Nossa, e assim vai. Assim. Então, gente, a gente tem que ser assim flexível nas nossas metodologias também de lidar com os alunos, né? É como filho, né? Você coloca as regras. Se não fez, não se comportou, corta aquilo que tem, a regalia que tem, né? E eu falo para meus alunos, eu posso ser boazinha e posso ser brava. Qual professora que vocês querem? Lógico que eles falam, boazinha! Né? E aí a gente vai fazendo uns tratos com eles. E eu confesso assim que eu me dou muito bem com meus alunos. Com a maioria dos meus alunos nunca tive grandes problemas, assim. Por causa disso, né? De comportamento. Sim. Acho que eu respondi. Respondeu. Mas acho que a minha sala era conversada bastante. Por isso que a gente tinha a cadeira certa para sentar. Deixa eu citar só uma coisinha que eu lembrei agora, rapidinho. Uma das últimas salas que eu tive, era no 3º ano, eu tinha, se não me engano, 9 alunos. Que sala grande, né? 9 alunos. Mas era uma sala, gente, que eu nunca vi na minha vida. Alunos inteligentíssimos. Pensa numa sala de alunos, assim... Excepcionais. Não, sabe, difícil de pegar, assim. Alunos que, dedicados, que eu pedia tudo, não deixavam de entregar a lição de casa. Olha, uma sala maravilhosa. Porém, nada é perfeito. Eles não terminava de fazer a lição, já levantava para ir na carteira do outro. E assim era geral. Aí no começo do ano eu comecei a ficar meio... Falei, puxa vida, não, mas... Eles fazem rápido. Mas faz rápido e levanta. E aí eu comecei a perceber no decorrer do ano, eu falei assim, viu, não vai adiantar nada eu me estressar, porque eles gostam de ficar em pé. E aí, gente, então tem tudo isso, tá vendo? Como você tem que ser maleável. Eu falei, a sala é boa. A sala é boa. Rende, faz tudo que eu peço. Qual o problema de ficar em pé, né? Até comentei com a diretora, viu? Você vai entrar na minha sala, eles vão estar em pé, porque não dá. Entendeu? Mas olha, avisar a diretora também. Claro, porque vai falar, porque senão, né? Então, porque senão pensa, os alunos estão aí, não tá fazendo nada. Não, mas peraí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E ainda vai pensar assim, nossa, mas Camila, né? Sempre a sala comportada, bonitinha. Aí com essa sala aí, os alunos no vucu-vucu. Mas não era vucu-vucu, na verdade, era modo de falar, né? Era, vamos dizer, uma baguncinha organizada. Entendeu? Porque eles estavam lá interagindo um com o outro. Muitas vezes. Às vezes até ajudava, né? Um ajudando o outro a fazer. Às vezes. Mas era assim, gente. E uma sala top, das galáxias. Vamos lá. Sou nova na profissão e ainda tenho receio de não saber trabalhar com crianças especiais. E me sinto culpada por isso. Ai, olha que legal. Que legal. Como que é? Ela se sente culpada? Ela falou que ela é nova na profissão e que ela tem receio de trabalhar com crianças especiais e ela se sente culpada por isso. Entendi. Olha, também não sei quem fez a pergunta, mas nunca se sinta culpada. Primeiro, que nós estamos
numa eterna aprendizagem, né? Sim. Independente do quanto já trabalhou, independente de eu trabalhar 23 anos e você está começando agora, né? Nós estamos numa eterna aprendizagem. Trabalhar com crianças especiais, elas também têm a individualidade delas, como qualquer outra criança, tá? Então, não se sinta inseguro. Primeiro, que cada criança vai ter a sua particularidade. Então, nós vamos ter que fazer o quê? O que você tem que fazer quando tiver alguma criança especial na sua sala? Você vai ter que conhecer ela, assim como você vai ter que conhecer todos os seus alunos. Sim. Tá? Então, o importante é a gente relaxar. E você não sabe o quanto rico é trabalhar com essas crianças, tá bom? O quanto eles podem te ensinar também. É muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Eu também tinha medo, eu confesso mesmo, é normal. É normal. Eu também tinha receio, sabe? Porque é todo um cuidado que você tem que ter e a gente não quer falhar, né? A gente não quer falhar. Mas o que eu digo pra você, dê o melhor de si. Dê todo o seu carinho, dê toda a sua atenção. Além para a criança, nesse caso nós estamos falando da criança especial. Especial, né? Sim. Mas todas as crianças, ela é especial naquela particularidade dela, mas ela está inclusa na sala de aula como qualquer uma outra, tá? Nós temos que tratá-los igualmente dentro das suas particularidades, tá bom? Sim. E eu queria falar que assim... Ai, desculpa. Pode falar? Pode falar. Eu queria falar que assim, não se sinta culpada por isso. Se sinta, assim, você poderia se sentir culpada se você não estivesse fazendo nada. Não estivesse dando o seu melhor. Tipo, eu tenho medo de trabalhar com criança especial, não vou trabalhar e pronto. Não. Mas não, olha aqui, você já tá perguntando, você já tá se esforçando para aprender, para ser uma professora melhor, isso. Né, mãe? E outra coisa muito importante, além de conhecer primeiro a criança, não fica ansiosa antes de conhecer. Isso, exatamente. Outra importante, a gente manter sempre um contato com os pais. Eles são os maiores aliados da gente, porque ninguém melhor do que eles para conhecer a criança, o seu filho, né? Então tenha esse contato com os pais e com certeza dá tudo certo. E, geralmente hoje em dia, todas as salas têm um auxiliar de classe também para estar nos ajudando. Então, relaxa. Conhece primeiro a criança, tem esse contato com os pais e vamos trabalhar. Às vezes a coisa parece ser tão difícil e quando você começa a trabalhar não é, né? Exatamente. Não é tão bicho de sete cabeças não é, assim. Gente, não é. Né? Às vezes a gente faz um monstrão, mas... Então vamos para a nossa última pergunta. Já? Já, passa tão rápido. Vamos lá. Tenho dificuldades para fazer o meu filho... é uma mãe! É uma mãe! Palmas para a mamãe! Palmas para a mãe! Tenho dificuldades para fazer o meu filho fazer a lição de casa. Você tem alguma dica para me ajudar? Claro que eu tenho uma dica. Eu tenho várias dicas. Dificuldade agora, uma quarentena. Muito legal. Então, gente, é importantíssimo que os pais, mesmo fora da quarentena, sempre estejam aí ligadinho nas lições dos filhos. Tirem um tempo para isso. Eu sei que é difícil. A gente trabalha o dia todo, eu sempre trabalhei o dia todo, sempre tive a Hilary e o Genaro pequenininhos, né? E então você tira um tempo para esse momento com o seu filho. E o que é legal? Você fazer as regrinhas também. Assim como nós fazemos a regrinha na sala de aula, os pais também podem fazer as regrinhas na casa. Então, coloca os horários. Então, o que nós vamos fazer hoje? Primeiro... tem que levantar, se estuda à tarde, por exemplo. Já levanta, já dobra os cobertores, vem tomar um café, vai fazer a lição. Tem uma rotina. Depois vai brincar. Sim. Enquanto não fizer a lição, não vai brincar. Se não fizer a lição, né? Não tem como brincar. Então ele vai ter, vamos dizer que é como uma troca. Sim. Né? Na vida da gente tem isso. Então a gente não tem que se sentir culpado, os pais,
de não colocar regra na casa. Tem que colocar assim. A gente vai no supermercado. Você pode furar fila? Não. Para tudo a gente tem uma regra na nossa vida. A gente tem horário para chegar no serviço, né? Então, se a criança não vai se adaptando com essas regrinhas desde pequena, quando ela crescer, ela vai passar apuro. Vai sofrer, com certeza. Então, mamãe, não tenha medo de colocar as regras. Horário de lição de casa, horário de lição de casa. E assim, quanto mais rotina você colocar pro seu filho, é melhor. Isso. Uma que ele vai acostumar mais fácil, né? Quanto mais cedo. Porque se você já colocar a rotina, ele já vai saber, ele não vai nem questionar com você. Exatamente. Ele já vai. Exatamente. Saber, opa, peraí, tomei o café? Então é hora da de lição. fazer a lição. É isso mesmo. Entendeu? Eu já li até um livro que se chama O Poder do Hábito. E ele fala que quanto mais rápido vocês colocarem as rotinas, mais prazeroso vai ser fazer aquela rotina, sabe? Você vai ver, você vai chegar uma hora que seu filho vai falar assim, agora é a hora de fazer isso. Então já vou fazer. Você não sofre tanto mais, pode passar sabe? apuro na primeira semana. Na primeira semana. Na segunda semana, de repente. Mas não perca a esperança de que vai dar certo. Depois disso, a hora que ele pegar que a rotina tem que ser desse jeito, depois tudo vai ficar mais fácil. Eu acho que também prestar atenção na rotina que o filho tá tendo agora, né? O que é prejudicial pra ele? Tipo, toda vez agora, depois do almoço, ele quer dormir. Tipo, é uma coisa legal pro filho? É uma coisa que tá sendo prejudicial? Ele tá acabando dormindo tarde por causa disso? Então tira isso da rotina também, né, mãe? Isso, colocar limites pra dormir. Colocar limites pra dormir. Pra acordar também é importante. Tá bom? E outra coisinha, só aproveitando o gancho dessa pergunta, voltando para os professores, para que também tomem cuidado na quantidade que se manda de lição para a criança, porque às vezes acaba ficando cansativo também para elas. Então, ter um bom senso de estar mandando lições que sejam significativas, porém numa quantidade que não seja grande, tá bom? A intenção da lição de casa é que ele fixe o que ele aprendeu, né? E não de torturar a criança também. Não, com né? certeza. Tá bom, mãe? Então a minha dica é essa, rotina. E aí você não vai ter mais problema, eu te garanto. Depois você me manda feedback aí se deu certo ou não, tá bom? Que pena, acabou então? Acabou, gente. Então tá, gente. Quer falar alguma coisa, Hilary? Não, acho que não. Então eu vou me despedindo aqui por nós, tá bom? Fiquem com Deus. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o comentário, dar um like, ativar o sininho. Me sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook. E continuem participando muito das perguntas, porque tá sendo muito bacana para nós, tá bom? Tá. Então, beijo. Fiquem Tchau. com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.